Ontem foi dia 19 de junho, data em que a gente costuma celebrar o Dia do Cinema Nacional. Por conta disso, hoje eu decidi falar sobre o significado dessa data que supostamente representa o nascimento do nosso cinema. Só que, como tudo na história do Brasil, a chegada da sétima arte por aqui traz também uma série de incertezas e complicações que deixaram suas marcas até hoje no país, e sobre as quais a gente vai falar mais ao longo do vídeo. Como você deve saber, o cinema nasce na França, no dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição do seu cinematógrafo, rodando uma série de curtas para o público. É claro que a fotografia já existia desde a primeira metade daquele século, e invenções que reproduziam imagens sequenciadas, como o cinetoscópio do William Kennedy Dixon, já eram testadas um pouco antes do cinematógrafo, mas o destaque do aparelho dos Lumière se dava por sua capacidade de projeção em tela, sendo capaz de filmar, copiar e exibir os seus filmes da forma como a gente está familiarizado hoje. Mas de qualquer maneira, a primeira exibição no Brasil acontece apenas meio ano depois do nascimento do próprio cinema, no dia 8 de julho de 1896, graças ao belga Henri Pallier numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor às 2 da tarde. O Pallier teria organizado a exibição de 8 curta-metragens em seu omniógrafo, um nome meio estranho que foi dado para o aparelho, e os filmes seriam ficados restritos apenas a uma parte da elite carioca que recebeu a invenção com um certo entusiasmo. Omniógrafo, com esse nome tão hibridamente composto, inaugurou-se ontem às 2 horas da tarde, em uma sala à Rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas por meio de uma série enorme de fotografias. Cremos ser este o mesmo aparelho a que se dá o nome de cinematógrafo. Apaga-se a luz elétrica, fica a sala em trevas e na tela dos fundos aparece a projeção luminosa, a princípio fixa e apenas esboçada, mas vai pouco a pouco se destacando. Talvez por defeito das fotografias que se sucedem rapidamente ou por inexperiência de quem trabalha com o aparelho, algumas cenas movem-se indistintamente em vibrações confusas, outras, porém, ressaltavam nítidas, dando magnífica impressão de vida real. A gente pode teorizar, na verdade, que o defeito dessa fotografia citada pelo jornal era a culpa das péssimas qualidades de energia elétrica que o Rio de Janeiro tinha na época. Afinal, a gente está falando aqui de um Brasil extremamente agrário e de uma república recém-nascida, que afetou muito a construção das salas de exibição nesses primeiros anos do cinema no país. Pois só em 1907, com a construção de uma usina hidrelétrica na região, que o início de uma industrialização e o maior número de salas de cinema se tornou possível. Mas tudo bem, a gente viu aqui que o cinema chegou bem rápido, mas até agora a gente não viu nenhuma data ligada ao tal 19 de junho, o Dia do Cinema Nacional. Pois é, e aqui que começa a esquisitice da coisa. Por algum motivo, aqui no Brasil a gente não comemora a primeira exibição no país, como é feito em outros lugares, mas sim a primeira filmagem em solo nacional. Essa que por sua vez só veio a acontecer 2 anos depois, em 1898, pelo italiano Afonso Segreto. A bordo do barco francês chamado Brasil, o Segreto trazia um cinematógrafo Lumière comprado em Paris. Quando se aproximava do rio, maravilhado pela vista do domingo ensolarado, ele teria supostamente filmado a chegada do navio na Baía de Guanabara, no dia 19 de junho de 1898, nascendo assim o primeiro registro cinematográfico do Brasil. Ou não, porque não há nenhum registro que confirme que essa filmagem do Segreto tenha de fato existido. E se essa filmagem existiu, ela com certeza nunca foi exibida. Mas, tendo sido feita ou não essa gravação, é sabido que o Afonso e o seu irmão Pascoal, pro bem ou pro mal, tiveram uma grande influência nos primeiros anos do cinema nacional. Um ano antes, no dia 31 de julho de 1897, o Pascoal Segreto inaugurava o Salão de Novidades Paris do Rio, junto ao José Roberto Cunha Salles, seu sócio na empresa Salles e Segreto, no que seria a primeira sala de cinema do país. Apesar do Salão de Novidades não ser dedicado exclusivamente ao cinema, ele também possuía diferentes aparelhos de entretenimento, além do próprio cinematógrafo. E os primeiros anos do cinema no Brasil eram bem semelhantes ao que se propunha o cinema dos Lumière. De 1898 até mais ou menos 1907, a gente vê uma marca documental nas produções de filmes naturais em cerimônias de festas das grandes famílias que pagavam os cinegrafistas para registrarem os eventos. É ainda nessa onda que surgem as cavações, filmes de propaganda encomendados. Os Irmãos Segreto mesmo teriam feito as suas cavações de propagandas políticas, promovendo uma visão que celebrava o progresso econômico do país.
Como diz o Alex Vianney em um breve resumo desse período, um inimigo do cinema brasileiro poderia comentar aqui que a cavação nasceu antes mesmo do nosso próprio cineminha. De qualquer modo, muitos filmes produzidos no Brasil até 1910, em sua maioria eram simples registros de acontecimentos sociais ou políticos, ou cenas apanhadas em locais pitorescos, ou mesmo coisas tão inevitáveis como tal trem a chegar. Mas com a melhora das condições de energia em 1907, que a gente já falou aqui, o comércio cinematográfico foi se tornando muito mais poderoso e significante do que ele era, já que ele permitiu abrir espaço para algo além daquela chatice aristocrática das filmagens das festas de família ricas e cerimônias entediantes. Assim como no cinema por todo mundo, o Brasil, naquela mesma tentativa de emular a Belle Époque, passou a investir em adaptações e reconstituições históricas, literárias, religiosas e jornalísticas. Um exemplo muito significante vem, na verdade, em 1908, Os Estranguladores, do Antônio Leal, que pousava, ou seja, atuava, a cena de um crime que tinha se tornado popular nos noticiários, o que chamou a atenção do público, não só pelo seu tema, mas também por sua duração, sendo esse possivelmente a primeira ficção e o primeiro longa-metragem do país. Sobre o filme, o Alex Vianney também escreve. Alguns afoitos não hesitam em afirmar ter sido esse o primeiro filme de longa-metragem não só do Brasil, mas de todo o mundo. Seja como for, quando a norma básica e sagrada da primitiva produção cinematográfica era o filme em um rolo só, pode-se afirmar que Os Estranguladores, com seus prováveis 3 rolos, merece figurar entre os primeiros filmes de longa-metragem de todo o mundo. E, de fato, essa bela época do cinema brasileiro está relacionada com uma inacreditável produção e prosperidade da sétima arte. Muitos filmes estavam sendo feitos ali naquela época. Como ressalta o Ademar Gonzaga, nesse tempo, o cinema brasileiro não temia a concorrência estrangeira. Nosso cinema dava porrada mesmo no que vinha de fora. Algo que certamente não durou muito tempo. Um dos principais motivos? A Primeira Guerra Mundial, que permitiu uma enorme expansão do cinema norte-americano. Os Estados Unidos estrategicamente consolidaram uma indústria que bateu no cinema europeu e os grandes estúdios, como a Paramount e a Vitagraph, já tomavam as salas nacionais desde o início dos anos 10. Daí por diante, porém, garantidos pelos grandes bancos, os filmes norte-americanos começaram a entrar com maior força em nosso mercado, eliminando gradativamente, através de uma produção e uma publicidade maciças, os demais concorrentes. Mas tudo isso marca um período tão frágil e confuso que, hoje, o pouco que a gente sabe das primeiras produções cinematográficas e o pouco que restou dessas produções não basta pra gente marcar o nascimento do nosso cinema. Os primeiros passos da industrialização e a invasão norte-americana deixaram marcas que até hoje são vistas por aqui. Mas esses primeiros filmes gravados em solo nacional ainda não eram exatamente nossos. O freio do enfraquecimento da bela época do cinema brasileiro, por outro lado, acabou sendo responsável por estimular uma desafiadora produção artística, com filmes dignos de serem vistos como brasileiros. Filmes que seriam mais próximos do que a gente vê até hoje, que então viriam a marcar o verdadeiro cinema nacional. Esse é o prólogo de uma história cíclica, onde os ciclos, na verdade, é o que marcam a identidade do cinema nacional. Mas sobre esses ciclos a gente vai discutir outro dia. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode deixar um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a história do cinema. Qualquer uma dessas 3 coisas aí me ajuda muito mesmo, me motiva a continuar produzindo vídeos aqui pro canal. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais que ficam aí na descrição. Lá, além de avisar quando sair vídeo novo, eu também tô sempre acrescentando discussões a mais sobre os temas, trazendo conteúdos complementares ao longo da semana. De qualquer forma, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Um feliz dia do cinema brasileiro atrasado. E é isso aí.